Vamos pensar como que a gente pode construir em 2021 um negócio próspero, né? Antes da gente entrar no conteúdo da aula de hoje, a gente alinha o nosso trabalho. A gente está falando de marketing digital, a gente está falando de gestão de negócios, a gente está falando de planejamento de estratégias de crescimento. Então, a gente está assim, tendo uma rodada de conversas importantes sobre construção de negócios, tá bom? Então, hoje é a terceira aula, né? E a gente vai falar sobre como ter um negócio próspero. Como eu falei para vocês, esse é eu estou fazendo um marketing super sincero, né, com vocês. Então, a gente está aqui gravando um curso online ao vivo gratuito para vocês e a gente vai fazer uma oferta de venda no final desse curso online para vocês, que é onde eu vou abrir vagas para mentoria comigo, para já começar o ano com um novo planejamento mais estruturado. Então, aqui está o nosso calendário de todas as nossas aulas, né, de tudo que já aconteceu. Amanhã a gente vai fazer uma aula só sobre barreiras de sucesso, vamos desenhar o nosso plano de negócios e tem uma surpresinha no sábado para vocês, provavelmente no dia 21, se tudo der certo, se tudo correr bem. Bem, então tudo tem um começo, né? Hoje eu estou aqui trabalhando com vocês no digital, reunindo vocês aqui nessa aula, nessa plataforma, mas nem sempre foi assim. Então, quando eu pensei, quando eu desejei olhar para o que eu fazia, né, para o serviço terapêutico com um olhar mais refinado, na perspectiva de que isso se tornasse um negócio, eu comecei a fazer um monte de ação, a tirar para tudo quanto é lado, para conseguir me colocar no mercado como um negócio. E aí, o meu marido já é empresário, que é uma foto minha com ele, e eu achava que a gente tinha que ter um negócio juntos. E aí, a gente fez um curso de desenvolvimento pessoal com o Wendel Carvalho, o Protagon, e eu voltei desse curso cheia de ideias, e queria que a gente criasse um negócio juntos e tudo, e ele não estava muito afim de ter um negócio comigo, não. Ele meio que ficou assim, me jogou um balde de água fria, e eu entendi, né, que ele, talvez por ter mais experiência de negócio do que eu, e ser mais visionário, ele viu que não tinha muito nada a ver a gente trabalhar juntos, são áreas completamente diferentes, e ele nem me disse não, nem me disse sim, mas eu me entendi que aquilo era um cozinhar, né, que ele estava ali meio que me cozinhando para não me dizer um não, assim, mais redondinho. E eu peguei esse não e falei, cara, não vou desistir, né, eu vou tentar sozinha mesmo, vou encontrar um jeito de fazer sozinha. E aí eu comecei a fazer alguns workshops, né, falando de inteligência emocional, falando de emoção e carreira. Então eu comecei falando de body talk, falando de como que as pessoas podiam usar a inteligência emocional para o sucesso. Eu comecei a fazer um monte de eventos e participar de palestras e ações, né, em órgãos de saúde. Então aqui eu era convidada para estar em cursos de formação, em cursos técnicos, em faculdades, e eu comecei a fazer esse movimento, né, de começar a me comunicar com as pessoas e mostrar para o mundo que eu existia e que eu tinha muito conhecimento para dividir com o mundo, né? Então, aqui é um treinamento que eu dei num shopping, falando sobre saúde, né? E falando como o Body Talk pode te ajudar a encontrar um novo equilíbrio de saúde. Isso aqui é uma ação dentro da Anatel, de terapeutas, na Semana de Bem-Estar da Anatel. E aqui é no curso técnico de jovens, né? É um projeto do futuro, é Mais Futuro, agora eu não vou lembrar o nome certinho, que onde os jovens vão lá fazer curso técnico, e eu fui lá também falar de inteligência emocional para o sucesso, e principalmente convidar esses jovens a pensar um pouco mais sobre o empreendedorismo, porque eles estavam ali fazendo um curso técnico, e a ideia deles era sair do curso técnico e trabalhar para alguém, ou achar um trabalho de carteira assinada. E o professor que me convidou para estar lá, o Robson, ele fez uma pesquisa com essa turma e ele percebeu, identificou que o desejo dessa galera era sair do curso técnico e arrumar um trabalho que pagasse para eles mais ou menos R$ 1.200 com a carteira assinada. E aí ele achou que esses jovens estavam sonhando pouco demais. Aí ele falou, não, vamos lá dar um sacode neles, e para que eles consigam olhar para os próprios talentos
e pensar numa perspectiva de vida diferente para eles. E aí eu aceitei o desafio, foi um trabalho super legal, porque eu passei em várias turmas desse projeto, falando com esses jovens, e até hoje tem alguns que me seguem aqui na rede social, e continuaram acompanhando o meu conteúdo e passaram a olhar para novas perspectivas, né? Porque o sistema faz isso com a gente, né? Ele não abre muitas novas perspectivas para a gente pensar em ter um negócio, pensar que a gente pode viver do nosso sonho, que a gente pode viver da nossa essência. E aí eu fui fazer essas conversas, né? Então, e aí ontem alguém me perguntou assim, mas por que você acha, né, que você tem alguma autoridade para falar sobre empreendedorismo, né? E aí a ideia é que, além de ter a minha história de estar tentando empreender, eu passei 1 ano trabalhando no projeto dessa maravilhosa aqui, que é a Ana Fontes. E a Ana Fontes, ela tem um projeto de empreendedorismo social chamado Ela Pode, da Rede Mulher Empreendedora. Então, eu passei 1 ano em formação com elas e aplicando, né, estratégias de formação sobre empreendedorismo com mulheres que não tinham negócios formais, em sua maioria. E me deu muita experiência, né, estar nesse grupo poderoso de mulheres aqui. E aí eu comecei a fazer essas formações, essa aqui foi minha primeira turma nesse projeto, e continuei fazendo o meu trabalho paralelo de treinamentos, e aí eu criei um treinamento presencial chamado Integra, né, que foi uma turma de desenvolvimento, de acompanhamento para desenvolvimento, destravar essas pessoas, né, para os processos de criatividade dela. Quando veio... Isso aqui foi tudo em 2019. Então, aqui tem alguns depoimentos de quem passou pelo Integra, né? E quando foi em 2019, a minha ideia, eu já estava namorando o mercado digital, e a minha ideia foi passar para o online, trazer o Integra no formato online, porque aí eu já tinha entendido que a gente poderia fazer um trabalho não necessariamente de cunho terapêutico, de terapia, de serviço terapêutico, mas que eu poderia explorar melhor esse caminho, né, dos treinamentos e dos acompanhamentos em grupo para poder trabalhar no digital e abrir outras fontes de renda, que era o meu principal objetivo, né, abrir outras possibilidades de ganho. Então, foi assim que eu comecei a internet, aí eu comecei a usar o Instagram como principal plataforma de divulgar os meus trabalhos, e fui aprendendo sobre isso, né? E quando eu comecei a usar o Instagram e eu fui entendendo um pouco mais profundamente o que era marketing digital e como é que eu poderia fazer meu negócio crescer no marketing digital, eu também escutei muita coisa, né? Então, o depoimento dessa pessoa que me procurou hoje me chamou muita atenção. E aí eu decidi que, para eu ganhar mais velocidade, eu comprei uma ideia, né, que é muito forte no mercado digital, que é você entrar numa mentoria. E aí eu tinha esse sonho de fazer o meu negócio crescer, de dar mais velocidade para ele, e eu entrei numa mentoria. E esse aqui é exatamente o preço que eu paguei, né, para estar nessa mentoria. Eu tirei aqui o nome do grupo de onde eu participei. E o que aconteceu? Eu entrei nessa mentoria com uma ideia, com um objetivo, e eu adquiri outros conhecimentos lá sobre como se faz lançamentos de negócios digitais, conheci um monte de gente legal, mas a realidade é que eu fui um pouco mal conduzida no meu sonho, né? E a experiência que eu tive, a primeira experiência, foi assim, foi um desencanto assim mesmo, né? E esse processo de ter me desencantado quase me fez desistir. Então eu coloquei aqui, né, que eu paguei quase 10 mil reais, paguei mais de 10 mil reais para quase desistir do meu sonho e aprender como eu não deveria fazer, e quais eram as coisas que eu não tinha que ouvir, e quais eram os modelos que eu não tinha que seguir. Então, eu queria, antes de entrar falando mais de prosperidade, falar para vocês, o que eu queria falar para vocês é que a gente que é terapeuta, de certa forma, a gente está trabalhando
com o sonho das pessoas, né? A gente está ajudando as pessoas a se realizar na vida, a gente está conduzindo, né, as pessoas em busca dos seus sonhos. Então, eu recebi, eu tenho muito depoimento de pessoas que passam pelos processos comigo, mas eu selecionei um que, para mim, ele é o que resume muito dessa verdade de que a gente conduz o sonho das pessoas, né? Então, esse depoimento aqui é de uma pessoa que passou pelo Integra presencial e que depois eu acompanhei ela em alguns encontros para ajudar ela a estruturar a ideia que ela tinha de negócio, que era uma ateliê de arte. E o depoimento dela é exatamente esse que eu quero. Esse é o que eu faço questão de ler para poder vocês entenderem do que eu estou falando, né? Então, ela fala que ela é professora de artes e sempre incentivou os seus alunos nas descobertas dos seus potenciais artísticos. Dito isso, talvez pareça que eu saiba enxergar as minhas potencialidades. Ledo engano. É mais fácil identificar as dos outros. Descobrir suas potencialidades não é fácil. Acreditar nela mais ainda. E muitas vezes precisamos de ajuda para conseguir enxergá-las com mais clareza. E foi isso que eu consegui quando participei do Integra sobre orientação da Márcia Diniz. Mas não basta orientar, identificar e apontar o caminho. É preciso ter carinho e cuidado com os sonhos alheios. E foi exatamente o que eu obtive quando apresentei a ela os meus sonhos e anseios. E isso não tem preço. Eu sou imensamente grata por isso. E hoje eu estou estruturando meu ateliê e já conto com encomendas e obras, sem ao menos ter finalizado o mesmo ateliê. Então, uma coisa que me chama muita atenção nessa mensagem dessa cliente é que era exatamente esse sentimento que eu gostaria de ter quando eu entrei na mentoria. Eu queria exatamente que a pessoa que estava me mentorando ela tivesse sido mais cuidadosa com o meu sonho, né? Eu percebi ao longo desse trabalho que eu tinha me tornado um número, né? Que eu tinha me tornado mais um dentro daquele universo ali, porque já é uma pessoa muito grande no mercado. E por que eu estou contando isso para vocês, né? Para vocês, hoje as mensagens elas foram se conectando, né? Então, quando eu recebi a ligação dessa colega que está nos acompanhando, né? E falando tanto que ela está perdida, com esse tanto de barulho da internet, né? Eu ouvi na segunda-feira a Denise falando que ela estava exausta dessa questão do marketing digital, né? E eu também me cansei, eu também aprendi a selecionar o que me serve desse universo do marketing digital. Ontem uma de vocês colocou aqui no grupo que não tinha muita certeza, que não se encantava muito com essa questão do mercado online. E não é isso, e não se trata disso, não é exatamente isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de você conseguir posicionar o seu negócio, seja na plataforma que você melhor se sentir bem para estar, seja no presencial ou seja no digital. Mas eu quero que você vá com clareza, que você vá sabendo como é que você pode melhorar os seus resultados, né? É óbvio que se você entender que a internet ela é um grande veículo para você conseguir melhorar os seus resultados, se sentir à vontade e conhecer as estratégias para fazer isso, vai ser muito bom, principalmente no sentido de escalar o negócio e de trazer mais volume de vendas para o seu negócio. Mas eu sei também que isso é um processo, que não é da noite para o dia que você vai conseguir entrar nesse ambiente aqui e se sentir super confortável, se sentir super à vontade, né? Demora, as coisas demoram um pouco para amadurecer dentro da gente. Ia fazer o Protagon esse ano, aí veio a pandemia. Olha a nossa sincronicidade. Eu gostei muito, muito do Protagon. É um curso que eu recomendo, inclusive, para algumas pessoas. Do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, ele é muito legal. Ele é bem interessante de fazer. Eu gostei muito. Acho que o Wendel é o Tony Robbins brasileiro, assim mesmo, sabe? Acho que ele tem um trabalho muito legal. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque quando eu entendi que eu precisava de um pouco mais de orientação, de estratégia, e eu queria dar um pouco mais de velocidade, eu paguei o preço, né? Eu estava pronta para pagar o preço. E, nesse caso, foi
o valor desse ticket foi R$10.000. Eu paguei esse ticket para estar numa mentoria. Só que eu não encontrei nessa mentoria tudo que eu fui buscar. E talvez por falta de clareza minha ou por falta de amadurecimento, né? A gente se encanta muito quando a gente enxerga pessoas que falam a mesma língua que nós. E acho que foi um pouquinho disso que aconteceu, né, comigo. Mas eu queria trazer para vocês essa experiência, né? Que os sonhos de vocês são as coisas mais importantes que vocês têm. Então, para vocês colocarem esses sonhos nas mãos de quem vocês verdadeiramente confiam e nas mãos de quem tem tempo, sabe? De cuidar desse sonho com amor, com dedicação, com cuidado, né? Com muito carinho. E aí eu quero dizer o que eu fiz, né, esse ano para poder construir esse modelo de prosperidade, né? Como eu falei para vocês ao longo dessa semana, eu já fiz mais de 450 atendimentos em 9 meses, já tem um pouco mais, né? Já bati a minha primeira meta de faturamento com atendimentos de negócios terapêuticos, de serviços terapêuticos, e eu acho que tem muita gente ainda quebrando a cabeça de como faz isso, né? Então, a primeira coisa que é um dos pilares do meu trabalho é exatamente a consciência, né, do que é prosperidade. Então, a prosperidade, para mim, ela é a energia mesmo, né, a energia vital do meu negócio, porque ela me faz ter consistência, ela me faz ter clareza, ela me faz servir, ela me faz vender sem ter vergonha, né? Ela me faz ter a capacidade de lidar com esses nãos que o universo envia para testar a gente, para testar o nosso sonho, né? Então, ela me faz escolher o que é essencial para mim. Então, quando eu tenho uma vida sintonizada com a prosperidade, eu não estou fazendo as coisas para provar nada para ninguém. Eu estou fazendo as coisas porque aquilo é importante para mim, porque aquilo dialoga com a minha essência, porque aquilo dialoga com a minha conexão, porque aquilo dialoga com o estilo de vida que eu quero ter. E para isso vale tudo, né? Vale você abrir mão desses modelos de vida que você assume, porque as pessoas às vezes sonharam para você. Então, eu já comecei esse ano me desfazendo de alguns modelos de vida, né, que tinham sonhado para mim, e assumir o modelo de vida que eu queria viver, né? E isso inclui, inclusive, uma mudança de casa, de sair de uma casa grande e mudar para uma casa menor para ficar mais funcional, mais próxima do meu trabalho, para ficar tudo mais congruente, né, com todas as outras áreas da minha vida. Um outro pilar desse trabalho é o pé no chão, né? Então, eu fui sentindo o terreno, eu fui tomando consciência desse novo universo, né, do que eu queria para a minha vida, de onde eu queria estar, e abrindo espaço para novas experiências, né, com muito autodesenvolvimento e autocuidado. Então, assim, uma das coisas que me fazem, assim, permanecer, continuar, é porque eu estou sempre cuidando de mim no processo. Então, eu estou sempre tentando ganhar dinheiro, mas também estou tentando manter a minha saúde, a minha qualidade de vida e a sensação de que eu estou em evolução, de que eu estou crescendo, de que eu estou amadurecendo e de que eu estou aprendendo coisas novas. Então, assim, ter o pé no chão vai te ajudar a dar passos que você consegue já manter, que você consegue estruturar. Por exemplo, quando eu falo para vocês que eu fiz um investimento de 10 mil e literalmente tomei um prejuízo, mas assim, foi um prejuízo nesse momento muito mais emocional, muito mais desgastante, assim, do ponto de vista de expectativa, foi frustrante, do que do ponto de vista material. Ah, Márcia, perdeu dinheiro. Perdi, mas eu aprendi. Então, assim, eu estava preparada para gastar aquele dinheiro, né? Não foi algo que eu enlouqueci para botar a mão e ia me fazer falta. Então, essa maturidade, sabe? O pé no chão, ele te dá essa maturidade, ele te dá essa harmonia com o tempo das coisas acontecerem, né? Há 2 anos atrás, eu fiz um curso de marketing digital com o Conrado Adolfo. Eu fiz o Protagon, depois eu fiz o 8Ps com o Conrado Adolfo. E o próprio trabalho na Rede Mulher Empreendedora, eles me abriram a consciência de que seria muito interessante passar por um processo de mentoria. Por quê? Porque eu não tinha a menor
experiência de pensar em um modelo de negócio. E numa mentoria eu ia conseguir isso com mais facilidade. Então, desde o curso do Conrado, eu já queria ter encontrado um mentor. E aí eu fiquei procurando um mentor. Encontrei uma mentora, depositei nela todos os meus sonhos, né? Aprendi muita coisa aqui do rolê do digital. Eu aprendi nessa mentoria, sim, mas do ponto de vista de desenvolver mesmo o meu negócio, eu não encontrei esse resultado que eu queria, porque eu não tive essa individuação, sabe? De olhar em que fase do meu negócio que eu estava, o que eu queria conquistar e quais eram as estratégias que eu tinha que desenvolver para conquistar. Então, só depois que eu passei por algumas experiências que eu entendi como é que eu poderia ter essas estratégias melhor desenvolvidas, né? Então, outra coisa que é um dos pilares do meu negócio, né, desse movimento de prosperidade, é o pilar dos milagres, né? E milagres, para mim, ele tem um sentido que não é no viés da espiritualidade. O milagre não é a fé que algo, né, que o universo vai me presentear com os recursos que eu preciso. Isso até acontece quando você está em sintonia. Mas milagre, para mim, é principalmente a minha capacidade de me colocar em ação, né, de colocar a minha forma de existir no mundo. Então, assim, de ter movimento, de ter atitudes de me mostrar para o mundo e, principalmente, falar dos meus resultados. Hoje eu fiz um post super interessante sobre isso, né, que eu não sei guardar segredos, que eu não acredito em inveja, não acredito mesmo, porque eu acho que todo mundo tem condição de alcançar o sucesso, porque eu alcancei, né, e eu sei que eu posso subir vários degraus ainda nesse conceito de sucesso. Então, dentro da vida que eu já tive, para a vida que eu tenho hoje, eu já tenho uma vida de sucesso, né? E eu sei que eu posso ir conquistando outros níveis de sucesso conforme eu for desejando desfrutar de outras experiências. Então, para cada medo que eu tive na vida, para cada bloqueio que eu tive, para cada momento que eu falei, cara, não é para mim, não estou pronta, né? Acho que ainda não é agora, eu coloquei uma ação em prática para vencer o meu medo. Então, assim, ter essa condição de se colocar em movimento, mesmo quando você está com medo e mesmo quando você não tem apoio, isso é um milagre, né? Por quê? Porque você está usando exatamente da tua força, né? Da tua força interior, da tua essência, para conseguir se colocar no mundo e ficar bem, e ficar feliz e não deixar que ninguém te machuque nesse processo. Então, esses são os 3 pilares da prosperidade do meu negócio e exatamente a harmonia, né, desses 3 pilares, a congruência desses 3 pilares me permite ter bons resultados, inclusive financeiro, né? Porque o bom resultado de um negócio não é só os números que entram no seu negócio, né? É quando você se torna uma referência para fazer esse negócio, é quando as pessoas te indicam, é quando as pessoas te buscam, é quando as pessoas te recomendam, né? É quando as pessoas te convidam para estar em outros espaços, porque você começa a desenvolver, né? A passar essa credibilidade sobre o que você faz. Tá fazendo sentido para vocês aí, meninas? Vai me contando, porque senão eu vou falando igual uma professora Clotilde e não abro espaço de fala para vocês. Então, por favor, vai comentando aí no chat, né? O que vocês estão, se vocês estão concordando, se faz sentido, se não faz sentido, para eu saber em que tom, né, em que página que nós estamos, certo? Então, eu quero mostrar para vocês aqui quais são as minhas sementes, né, de prosperidade, né? Então, as minhas sementinhas, para eu começar a ter os resultados, eu entendi que para você ter prosperidade financeira, né, para você ter tranquilidade financeira, você precisa ter diversas fontes de renda. Então, eu planto algumas sementinhas, eu vou abrindo alguns vasinhos, né, e vou plantando algumas sementes lá. Então, a primeira sementinha que eu tenho plantado aí, né, são a sementinha do conhecimento e da energia. Por quê? Porque eu sou o meu veículo de prosperidade. Então,
toda vez que eu me desenvolvo, que eu aprendo alguma coisa nova, eu melhoro a minha técnica, eu melhoro a minha entrega, eu melhoro a minha prestação de serviço. Então, e eu mantenho a minha energia alta. Por quê? Porque quando as coisas ficam difíceis, eu já tenho as ferramentas para usar. Isso não vai abalar, por exemplo, a minha autoconfiança. Vai me fazer com que eu continue a regar, né, a arar esse terreno. Então, também a gente tem o tempo de plantar, né, e o tempo de colher. Então, entender quais são as ações necessárias em cada etapa. Por exemplo, quando eu comecei a namorar o mercado digital, lá em 2017, assim, sem ter muita clareza, né, de que era possível trabalhar na internet, eu fui me desenvolvendo e fui entendendo que eu ia levar um tempo para poder conseguir, de fato, desenvolver um trabalho aqui. Mas eu comecei a plantar. Então, hoje eu já colho o resultado desse trabalho. Qual é o resultado desse trabalho? Hoje eu já tenho diversas pessoas que me procuram para fazer sessão ou para fazer consultoria, né? Ou até pergunta quando que eu vou abrir um curso aqui ou acolá, porque esse trabalho já começou a dar frutos, essas pessoas já estão alinhadas ali com a minha comunicação de alguma forma, né? Cuidado, né? Então, assim, eu vendo o que o meu cliente precisa. Então, se ele está sempre buscando uma transformação, e eu só vou conseguir levar essa transformação se eu olhar para ele com esse cuidado, né, com esse zelo, com esse carinho, né, pelo sonho que ele tem, pelo que ele está buscando. Então, quando eu vejo que ele está buscando, eu estou buscando inteligência emocional, eu estou buscando sair de uma crise de depressão, eu estou buscando conseguir sair de um relacionamento abusivo, eu estou buscando conseguir me organizar financeiramente. Então, o que eu faço? Para cada cliente, eu empacoto, né, o meu universo de conhecimentos, eu acesso as ferramentas que eu possuo para ajudar ele a transformar, né, a passar por esse desafio que ele tem na vida dele. Então, quanto mais ele se transforma, né, mais o meu negócio prospera. Por quê? Porque é sempre sobre isso, né? O resultado positivo do teu negócio, o resultado imaterial do teu negócio, do teu serviço, é a transformação dos clientes que te buscam, né? Esse é o seu maior cartão de visitas e sempre vai ser. E, claro, eu tenho os canteirinhos variados, né? Eu sou um processador infinito de boas ideias, como você também é. Então, o que eu faço? Eu escolho as melhores ideias que eu tenho e vou colocando em prática, sempre com o objetivo de que essa ideia me dê algum retorno financeiro, ou que me dê um retorno de conhecimento, me dê um retorno de autenticidade, né? De onde as pessoas comecem a me reconhecer como uma marca, né? Que essas pessoas comecem a me reconhecer como uma referência. Então, não adianta ter boas ideias e não colocar em prática e não saber exatamente o que você quer conquistar com essas boas ideias. Uma boa ideia sem ação, ela é só uma ideia, ela não se transforma num negócio, né? E é aqui, gente, exatamente onde muitas pessoas ficam travadas, porque as pessoas estão lá altamente criativas, altamente técnicas, cheias de conhecimentos, com um monte de boas ideias, mas não sabe por onde começar. E aí não começa nada, fica nesse ciclo. Tenho uma ideia, quero fazer, não consigo, não dou conta. Então vou mudar de ideia, vou ter uma outra ideia. Não, então eu tenho eu já tenho um método de organização das minhas ideias. Eu anoto tudo e depois eu olho para aquilo tudo que eu anotei e falo, eu vou começar com essa, eu vou validar essa, eu vou transformar essa ideia num serviço, eu vou transformar essa ideia numa ação que vai me trazer mais 5 ou 6 clientes. Então, eu vou pensando nisso e vou organizando. Tem ideias que são assim, quando eu estou com muito medo de fazer alguma coisa, inclusive, tem algumas ideias que eu tenho e que elas são, tipo assim, só uma borboleta amarela no meu jardim, elas só estão ali para me distrair, só para desviar a minha atenção porque eu estou com medo. E aí elas me apresentam uma coisa mais prazerosa ou mais imediata para fazer, para eu me distrair e não gastar tanta energia com aquilo que está mais pesado, com aquilo que está mais difícil de fazer. Né? Então, eu tenho esses canteiros variados. E aí, quais são esses canteiros, né, que viram pequenas fontes de rendimentos para mim, né? Não basta você estar no lugar certo na hora certa, você também tem que ser a pessoa certa para quem está te buscando ou para quem nem tem consciência que precisa buscar. Você vai educar essa pessoa. Então, os meus canteirinhos são os canteirinhos dos processos individuais,
onde eu faço atendimentos terapêuticos e as consultorias, né? Os serviços digitais, onde eu faço curso, mentoria, e eu embalo todo esse conhecimento, né, para me posicionar, para que as pessoas me conheçam, para que eu me torne uma referência, para que elas busquem o meu serviço. E tenho, claro, alguns investimentos mesmo de dinheiro, né? Então, assim, estudar um pouquinho de inteligência financeira é fundamental para a gente conseguir controlar melhor os nossos gastos, separar o que é o dinheiro do seu negócio, o que é o seu prolabore. Então, todo esse aprendizado, né, de como lidar com o dinheiro e fazer ele trabalhar para você é fundamental para quem trabalha por conta própria. Então, se você ainda não estuda educação financeira, inteligência financeira, te convido em 2021 colocar algum curso na sua lista de especializações para fazer, tá bom? Eu quero te perguntar se você quer a minha ajuda para ter um negócio próspero em 2021. Vamos juntas? Quem topa o desafio? Ai, gente, cadê o negócio? Não está passando? Tem um convite para fazer para vocês. Amanhã eu vou mostrar para vocês exatamente qual é a proposta que eu tenho para que a gente consiga fazer um trabalho juntos em 2021, tá? Eu vou trazer algumas ideias para vocês, como que vocês podem se posicionar, seja no presencial ou seja no online, e vou fazer um convite para a gente fazer um trabalho junto nesse final de ano ainda, para que eu consiga ajudar vocês a desenhar esse planejamento de negócios de vocês, né? Para que vocês consigam já construir essas metas de crescimento para se desenvolver mais, abrindo a mente para o próximo ano. Muito bem, Nádia. É exatamente isso. O convite que eu vou fazer para vocês amanhã tem a ver com esse planejamento, tá? Tem a ver como a gente pode se organizar juntos, pensando melhor, né, do que é possível a gente construir para bater algumas metas. Quantos clientes vocês pensam ter em 2021? Bruna, quantos clientes você quer ter o ano que vem? Conta para mim. Você que já está fazendo parcerias aí, inclusive, que eu estou sabendo de tudo que você me contou. Eu quero ter no mínimo 200, e vocês? E vocês, quantos que vocês querem ter? Eu vou deixar o convite e eu vou deixar aqui para vocês pensarem como que a gente pode fazer um trabalho juntos o ano que vem, né? Ou melhor, para o ano que vem, para a gente ter aí um crescimento nos nossos negócios, tá bom? Eu quero que vocês pensem, né? Onde vocês querem estar no ano que vem, né? Em termos de faturamento, em termos de número de clientes. Quem está na aula, aqui eu vou pedir para vocês colocarem lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Exatamente quais são essas metas de prosperidade, de crescimento que vocês têm para o ano que vem, e coloca lá para a gente dar uma cutucada no povo que não veio para aula hoje, que eu vou puxar a orelha daqui a pouco lá no grupo. Você é veterinário e tem uma pet, você quer ter pelo menos 300 clientes, muito bom. É possível, é muito possível ter 300 clientes fiéis, né? E o mais importante, Nádia, é você ter 100 clientes fiéis. Por quê? Esses 100 clientes fidelizados, apaixonados pelo seu trabalho, eles vão exatamente indicar o seu trabalho para outras pessoas. Então, eu digo que são os nossos pequenos vendedores que trabalham de graça para a gente. Então, você, assim, aproveita agora o final do ano e dá uma olhada, né, naqueles clientes que se mantiveram mais fiéis para vocês. Já faz uma proposta de venda para essas pessoas, né? Olha, você quer contratar o plano do seu pet com o preço de 2020, né? Já cria uma oferta irresistível para esses clientes, para manter eles na sua órbita aí, né? De clientes, para você já entrar o ano com eles fidelizado, tá? Porque a gente sabe que janeiro é o mês dos imprevistos de gastos. Então, nossos serviços que não são serviços assim essenciais acabam ficando
acabam ficando em segundo plano para os nossos clientes. Então, a gente já tem que manter eles aqui com a gente e, de certa forma, conseguir manter o nosso fluxo de caixa. Então, quem está pensando aqui já só no ano que vem, também pensa nos clientes que vocês atenderam esse ano e como que vocês já podem trazer eles junto com vocês para que eles entrem em 2021 já entrelaçados com o trabalho e o serviço de vocês, tá bom? Dica de ouro da noite, quem não veio, perdeu. Tá bom? Essa aqui vale $1 milhão, essa dica aqui, né? Eu apliquei essa estratégia no início do mês de novembro já, com a minha lista de clientes fidelizados, e eu já fechei alguns pacotes de vendas de produtos de serviço terapêutico para o ano que vem, que eu vou receber agora, já em dezembro. Então, já aproveita essa onda agora no comércio de 13º, né? E cria uma oferta irresistível para quem já trabalhou com você esse ano. Vai fazer muito bom, assim, vai dar bom para vocês. Vocês vão ver que vocês vão me contar aí quantas vendas vocês conseguiram fazer. Tenho certeza que vai ser legal. Eu quero agradecer quem veio. Super beijo, muito obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau.